imagino Jesus encontrando-se com você, apertando a sua mão, dizendo: eu sonhei com esse dia. Perdidas para a Covid-19. O Brasil quadruplica ritmo de mortes e atinge 400 mil vidas. A maior crise sanitária do país. São 300 mil vidas, 300 mil pessoas. A explosão de óbitos colocou o Brasil no radar. O Brasil é o segundo país do mundo a ultrapassar a devastadora marca de 200 mil mortes. Em memória às mais de 100 mil vítimas da pandemia. A chegou cada vez mais perto da gente. Todo mundo conhece alguém que morreu de Covid. Somos todos passageiros desse trem chamado vida. E embora ele já viajasse antes de nascermos e continuará a viajar depois que desembarcarmos, por algum motivo estranho, sentimos como se o nosso vagão tivesse vindo à existência no mesmo tempo em que nós. Não, você não é o centro do mundo. Somos apenas passageiros. Primeiro porque viajamos e depois porque nossa viagem aqui é muito curta. A cada estação assisto com curiosidade a entrada de novos passageiros. Me fazem pensar nos tantos que já desembarcaram. Como aproveitaram a viagem? O que construíram? Para onde cada um deles foi? Será que sabiam o seu propósito aqui? Entendiam a missão que foi passada de vagão em vagão? Aquela que, graças a instruções inspiradas, vem guiando o trem até o tão aguardado destino. E enquanto não chegamos lá, em cada parada construímos nossa história, reunindo forças para permanecer na direção certa. A diretoria naquela época poderia ter desanimado. A gente chegou aí num Campuri com 7 desbravadores. Eu acho que o Clube Desbravadores ele é um instrumento e uma oportunidade para os juvenis e os adolescentes e para quem decide se envolver nesse ministério de permanecer na palavra. Ele é um mecanismo para isso, para a gente estar próximo de Deus e também levar os meninos e meninas aos pés de Cristo Jesus. Esse é o nosso principal objetivo. Na minha infância não existia ainda Clube Desbravadores na igreja de Moema e até por isso a gente acabou iniciando em um outro clube, no Clube Herdeiros do Reino, da igreja de São Bernardo do Campo, que foi meu primeiro Clube Desbravadores e foi lá que eu me apaixonei por esse ministério, me apaixonei pelo trabalho. A gente fazia muitas atividades assim, bem raiz mesmo de Clube Desbravador. Eu entrei no Clube de Moema em 1995. Eu era desbravador, ainda participei como desbravador durante alguns anos. Como o clube era pequeno, a gente tinha muito contato com o pessoal de diretoria, foi despertando na gente o desejo de
de continuar ajudando o clube, né? A gente via o esforço que o pessoal fazia, mesmo o clube sendo pequeno. A diretoria naquela época poderia ter desanimado. A gente chegou aí num Campuri com 7 desbravadores. Então foi um momento assim bem difícil, porque a gente ficava se perguntando se valia a pena, né, o investimento no ministério. E eu entendo de que naquele momento a gente acabou realmente se apegando nas pessoas que estavam lá, lembrando, né, de como foi o passado, como outras pessoas tinham se dedicado para manter os clubes ativos, tanto o meu primeiro clube quanto o clube de Moema. A gente falou, não, vamos abraçar e vamos ajudar, vamos continuar aqui o trabalho, mesmo que seja com um grupo pequeno. Já são 23 anos trabalhando na liderança dos clubes, né? É um período de muito esforço, de muito trabalho, mas que a gente consegue perceber Deus usando a gente em cada momento. E esse acho que é o ponto principal e é um dos principais motivos pelos quais eu vejo que o Clube dos Desbravadores é um ministério na igreja que avança, que cresce, que as pessoas elas vão se comprometendo, se envolvendo e querem fazer pelos outros o que eles receberam de alguém um dia. Esse ano a minha filha mais velha ela começou a participar do clube e ela se batizou. O uniforme desbravador, no Dia Mundial do Desbravador, no aniversário de 30 anos do clube. Foi um momento extremamente marcante e realmente fecha assim a gente começa a ligar os pontos e enxerga realmente o plano de Deus em cada detalhe, né, do porquê que a gente está ali envolvido, do porquê que a gente está ali investindo. E não só porque é minha filha, né? Acho que os batismos são esses pontos de fechamento, né? Onde a gente realmente, assim, com toda a humildade, a gente sente que a gente fez um pouquinho para contribuir para a decisão daquele juvenil, daquele adolescente. Esse é o maior valor que a gente enxerga dentro do Clube dos Desbravadores. Para mim, permanecer na palavra é buscar a Deus todos os dias e a gente se colocar como instrumento dele para que cada oportunidade possa ser usada para que ele volte logo para nos buscar, para que a gente possa ir para o céu. Todos os dias, pessoas fazem a escolha de permanecer na palavra e nas promessas que ela traz. Mas vão ainda além, buscando meios de fortalecer sua decisão e formas de ajudar outros. Eles são homens e mulheres chamados por Deus, escolhidos por suas diferentes características e talentos. Dedicam tudo que têm e são à sua missão e a cumpri-la o mais breve possível. Muitos deles são voluntários e, em meio ao turbilhão de compromissos, obrigações, não medem esforços para se manterem firmes em suas convicções, se preparando e cuidando com zelo do que é santo. Nossos pastores e líderes departamentais estiveram em constante movimento e, auxiliados pela associação ministerial, foram preparados para os desafios do quadriênio em concílios e encontros motivacionais. Junto a esse exército, novos pastores foram ordenados ao ministério. Nas igrejas, o ancianato e diaconato lideraram as atividades que levaram membros de todas as idades para mais perto de Cristo. Sempre ao lado das esposas de pastores e anciãos, a AFAM desenvolveu atividades para unir mulheres comprometidas com o ministério e sua família. Juntas, elas celebraram as diferentes fases da vida, o cuidado de Deus em cada detalhe e, assim, seguiram mais fortes na missão. O cuidado com a família aconteceu desde o preparo de noivos para o início da vida a dois até a renovação dos votos do matrimônio, relembrando as bênçãos que Deus tem preparado para o casamento diariamente. Fortalecidos, eles seguem sendo verdadeiros mordomos de Cristo, participando também com seus bens do avanço da mensagem, sejam eles materiais, seu tempo e seu templo, cuidando da saúde física e mental, e ajudando outros a encontrarem o caminho para um estilo de vida mais saudável. A decisão de permanecer na palavra é uma escolha feita desde os primeiros anos de vida, quando descobrimos quem é Jesus, o que ele fez por nós e para onde vai nos levar. Ao lado dele, centenas de pessoas se dedicam com amor a cada detalhe e encantam crianças curiosas e ansiosas por aprender cada dia mais. Junto ao Ministério da Criança e do Adolescente, voluntários mostram em diferentes atividades as alegrias que a vida ao lado de Jesus podem proporcionar. Com suas raízes fixadas em solo fértil, eles crescem e agora as paredes do seu lar e sua igreja já não podem impedir de mostrar a outros o amor de Cristo.
O Rafael é apenas um, em meio a uma multidão de desbravadores e aventureiros que todos os dias decidem permanecer na palavra e levar a mensagem do advento ao mundo ainda nesta geração. Motivados pelo amor de Cristo, eles estão em busca de salvar do pecado e guiar milhares até o céu. Seguir os passos de Cristo não é uma tarefa fácil. Durante a vida, buscamos fazer por outros um pouquinho do que Ele fez em apenas alguns anos desta terra. Quando isso acontece, experimentamos de fato o que é viver a palavra. Eu quero que essa cultura de missão esteja com eles, para que eles se apaixonem e, enfim, não se contentem em estar só dentro da igreja, que eles saiam para pregar o evangelho, que é tão lindo. Meu primeiro contato com a missão foi quando eu ainda estava no colégio, no ensino fundamental, e o pastor da época propôs fazer uma missão Caleb. As lembranças que eu tenho da minha primeira missão são incríveis, é como se fosse a porta de entrada para mim na missão. Eu lembro de visitar a casa de repouso e ver, assim, os idosos querendo muito a nossa presença ali. Eles abraçavam a gente, ficavam muito felizes. A gente também foi em orfanatos e ver as crianças, eles chegavam e abraçavam a gente. Eu recebi muito amor de todos os lados. Foram 15 dias repletos de amor de pessoas que eu não conhecia e que nem precisavam realmente me dar tanto amor daquele jeito, mas eles não ligavam para isso. Era realmente gratidão por tudo que a gente estava vivendo ali. Depois dos primeiros 15 dias de missão, o que eu pensei para o futuro é que eu queria fazer aquilo para o resto da minha vida. Eu não queria parar, eu estava sempre pesquisando quando teria mais missão. Bom, a descoberta do lúpus foi em 2017. Na verdade, eu já estava há um tempo com bastante dor, sofrendo bastante, mas sem ter o diagnóstico. Então, finalmente, em 2017, eu tive o diagnóstico, comecei a tomar as medicações. Eu queria um diagnóstico, eu queria tomar medicação e eu queria ficar bem. E aí o processo de onde eu estava até ficar bem, eu sabia que Deus ia me guiar até lá. Bom, meu primeiro contato, assim, oportunidade de ir para o Amazonas foi em 2019 e eu lembro de ter acabado de sair de uma das crises de convulsão. E aí eu tive que recusar, não teria como eu ir para o Amazonas na situação que eu estava. Mesmo não indo para o Amazonas, eu continuei fazendo missão Caleb, fazia sempre próximo de casa por conta da minha saúde. Bom, 2022 começou e eu estava bem de saúde. Porque o lúpus ele é uma doença crônica, não tem cura, mas ele tem uma fase de remissão. Então é quando ele não demonstra os seus sintomas, é como se ele estivesse dormindo. Eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar, de voltar a fazer faculdade. E aí, juntando tudo isso, eu falei, Deus, eu acho que esse é o momento certo de tentar. Era como se estivesse revivendo tudo que eu tinha vivido em 2019, só que agora dando tudo certo. Um ponto é que lúpus e sol não combinam, nem um pouco. E aí esse é um dos meus principais inimigos. E ir para o Amazonas e para o norte do país, é claro que vai ter sol, que é calor lá, é muito calor, muito calor. Coloquei muito protetor solar na mala, fechei e fui. Eu realmente não pensei que daria algo errado. Como se eu estivesse participando de missão a primeira vez na minha vida. E assim, é uma realidade que a gente não vê. Meninas de 13 anos grávidas passando, pessoas com muita necessidade, mas para mim o ponto alto era que estavam sempre todos felizes. Só que daí a nossa coordenadora, ela sempre falava, tipo, nossa, olha como a gente tá meio nublado, como a gente tem uma nuvem. E ela foi repetindo isso quase que a missão inteira. Chegou no último dia, a gente voltou para o instituto, que era a nossa base, de onde a gente saía, para onde a gente voltou. A gente contando como tinha sido e eu sentada, e foi quando, tipo, parece que explodiu na minha mente. Eu passei 10 dias ali no Amazonas com literalmente uma nuvem em cima de mim. A nuvem de Deus protegeu a nossa missão o tempo inteiro. Deus, Ele mandou, foi visível, é como se eu estivesse ali lendo a Bíblia, como se a história da Bíblia tivesse saído e eu estava vivendo aquilo que eu sempre li a minha infância inteira. Hoje eu sei que eu sou apaixonada por missão, porque com 14 anos eu participei a primeira vez. Então eu tenho muito isso de querer com que os meus desbravadores eles participem da missão Caleb. Esse ano, aliás, foi um ano excepcional, porque nós tivemos o Caleb de Lenço,
Então, assim, foi incrível ter essa participação dos desbravadores, mesmo que num tempo menor, que é para a idade deles, foi incrível. Eu quero que essa cultura de missão esteja com eles, para que eles se apaixonem e, enfim, não se contentem em estar só dentro da igreja, que eles saiam para pregar o evangelho, que é tão lindo. Bom, para mim, viver a palavra é cuidar de pessoas enquanto Deus cuida de mim. Seguindo os planos de Deus, jovens buscam a cada dia estarem preparados para a ação. Sozinhos em sua família ou comunidade, ou juntos por um objetivo maior, eles seguiram em movimento por onde passavam, perto de onde vivem ou bem longe de sua realidade. As obras de Deus aconteceram por meio deles. Por onde Jesus andava, pessoas iam ao seu encontro, levavam a ele suas dificuldades, dúvidas e angústias. Muitas ainda continuam à sua procura. Por isso, ele tem capacitado pessoas para irem ao encontro delas. A Adra São Paulo permaneceu atendendo pessoas de diferentes idades em situação vulnerável, estabelecendo parcerias fundamentais para o avanço da missão dentro do campo. Em cada igreja, a Ação Solidária Adventista atendeu a comunidade onde ela está inserida e foi fundamental para famílias desamparadas durante a pandemia. A Base Gênesis acolheu quem deixou tudo para trás em busca de esperança em uma terra distante. Para recomeçar a vida, eles podem contar com voluntários que se tornam amigos. Na Clínica ISPA Vida Natural, quem busca a cura tem um encontro com o Criador da natureza, que oferece muito mais que saúde física. Ali as pessoas encontram paz, amigos e Cristo. A imensidão do concreto esconde milhares e milhares de histórias. São vidas marcadas pelos mais diversos acontecimentos, sejam eles felizes ou não. Mas como contar a todos que a viagem ainda não terminou, que há muito mais logo adiante? Como multiplicar conhecimento, amor, esperança? No último instante da minha vida, no meu último respiro, que eu consiga salvar uma última pessoa, que eu consiga contribuir com a salvação de uma última pessoa, porque Jesus me salvou e eu preciso salvar outros também. Com 17 anos comecei a estudar a Bíblia com os amigos, a esposa, e eu saía com a Bíblia escondida, não queria, às vezes colocava dentro da roupa, às vezes colocava dentro de uma bolsa, mas eu decidi seguir firme nesse caminho porque eu havia encontrado algo diferente ali no livro sagrado. Olha, eu senti vontade de dar estudos bíblicos logo quando eu estava recebendo o estudo. Aquilo me fez muito bem e eu já havia entendido que aquilo deveria ser compartilhado com as outras pessoas também. E eu comecei a multiplicar a palavra assim que eu me tornei adventista. Então eu acompanhava instrutores bíblicos mais experientes, eu ia junto com eles nos estudos, fazia uma oração, lia um texto da Bíblia, eu estava ali mais para aprender, mas eu comecei ali logo quando eu me batizei na igreja, eu já comecei a dar estudos já. Muitas vezes o estudo ele era muito mecânico, então ele seguia um padrão para todo mundo, só que eu acompanhava eles em estudos diferentes. E eu percebi que cada pessoa ela tinha uma abordagem, tinha uma forma de aprender, às vezes um nível intelectual diferente um do outro, e aí eu comecei a pensar, poxa, eu acho que com essa família aqui ou com essa pessoa que está recebendo poderia ser diferente, eu acho que daria para adaptar de uma outra maneira. E aí eu comecei ali a ir pincelando ali, pegando ali os pontos fortes dos meus instrutores bíblicos ali no começo. Minha esposa ficou grávida, do Davi, e a gente ficamos muito apreensivos no sentido de agora como que vamos seguir com esse ministério. A gente começou a conversar com Deus, pedindo a Deus que outras famílias pudessem ser abençoadas assim como nós fomos. E a partir dali nós começamos a orar juntos, pedindo a Deus que nos desse uma família para estudar a Bíblia junto com a gente.
E a partir daí, todos os anos, Deus nos presenteia com uma família. Sempre Deus manda alguém. Esses últimos 5 anos, uns 5 a 6 anos, é algo impressionante. Eu digo que é sobrenatural. Deus, todos os anos, manda uma família para estudar a Bíblia com a gente. É incrível. Olha, eu aprendi que eu vou morrer dando estudos bíblicos. Eu digo para minha esposa que se eu vier a faltar antes dela, que o meu estudo bíblico seja no último instante da minha vida, no meu último respiro, que eu consiga salvar uma última pessoa, que eu consiga contribuir com a salvação de uma última pessoa. Eu peguei esse ministério para mim, porque Jesus me salvou e eu preciso salvar outros também. Para mim, multiplicar a palavra é fazer parte do plano da salvação de Cristo Jesus. Para multiplicar a mensagem de esperança e anunciar o breve retorno do nosso Salvador, as barreiras foram quebradas e nem mesmo a distância e o isolamento nos impediram de contar ao mundo do seu amor. Diariamente, os membros da Escola Sabatina se alimentam de conhecimento e, mais perto de Cristo, desenvolvem seu ministério, abençoando seus lares, colegas de trabalho, amigos e desconhecidos. Meios de comunicação se tornam aliados e a tecnologia trouxe ferramentas acessíveis, unindo quem estava só a quem tinha muito a compartilhar. De casa em casa, milhares de folhas de papel espalharam sabedoria aos lares, transformando famílias inteiras. As mulheres se uniram, aperfeiçoando suas habilidades únicas e se tornaram luz para o lar e para a igreja. As diferenças se tornaram novas possibilidades para idosos voltarem ao convívio social, para que cegos e surdos pudessem evangelizar e trazer luz para quem não via um caminho a seguir. Famílias confiaram seus filhos à educação que prepara para o futuro e para a eternidade. Dentro de cada escola, profissionais, professores e pastores ensinam valores que guiam a vida terrena, mas levam ao encontro de Cristo. Na igreja, em casa, pela TV ou internet, milhares de pessoas foram impactadas com a mensagem de salvação, com a descoberta de um Deus de amor, grandioso em bondade e misericórdia, disposto a ouvir e prestes a vir. A viagem que estamos fazendo neste momento pode até parecer longa, mas jamais será solitária. Somos passageiros guiados pelo mais experiente maquinista. Ele vem nos acompanhando em todo o trajeto, nos mantendo na direção certa, nos ajudando a permanecer no que ele nos ensinou, a viver as bênçãos e multiplicar sua mensagem. Ainda durante esse trajeto, celebramos cada nova conquista. E ao longo do caminho que trilhamos com ele, suas marcas vão ficando. Em cada estação da vida celebramos enquanto outros embarcam na viagem que termina no céu. Enquanto não chegamos ao céu, que Ele continue realizando milagres através de nós.
Maranata!